Nos últimos anos, um nome começou a circular com força incomum nas redes brasileiras: Ratanabá. Para alguns, seria a maior cidade perdida da história humana, escondida sob a floresta amazônica. Para outros, uma farsa bem construída. O que quase ninguém faz é separar claramente os fatos comprovados das alegações extraordinárias. E é exatamente isso que muda completamente a compreensão desse caso. Tudo começa com uma revolução silenciosa na arqueologia. O uso do lidar, uma tecnologia de mapeamento por laser capaz de atravessar a copa das árvores e reconstruir o relevo do solo com altíssima precisão. Graças a ela, áreas antes consideradas intocadas passaram a revelar padrões geométricos impossíveis de serem explicados apenas por processos naturais. Linhas retas, plataformas, estradas elevadas, canais, reservatórios e áreas niveladas começaram a aparecer em mapas digitais da Amazônia. Essas descobertas são reais. Estudos publicados nos últimos anos mostram que grandes partes da Amazônia foram ocupadas por sociedades humanas densas e organizadas entre aproximadamente 500 e 1500 anos atrás. Na região dos Llanos de Mojos, na Bolívia, próxima à fronteira com o Brasil, pesquisadores identificaram dezenas de assentamentos interligados por estradas elevadas que se estendem por quilômetros. Essas cidades de terra possuíam pirâmides de até 20 metros de altura, sistemas hidráulicos complexos e planejamento urbano regional. Isso não é especulação. Isso está documentado em revistas científicas internacionais. Esses dados derrubam uma ideia antiga, a de que a Amazônia nunca foi capaz de sustentar civilizações complexas. Pelo contrário, ela abrigou sociedades que dominaram o ambiente sem destruí-lo, modificaram solos, controlaram água, organizaram territórios e sustentaram populações de milhões de pessoas. A floresta atual, em muitos pontos, é resultado direto desse manejo humano antigo. É nesse contexto que surge a narrativa de Ratanabá. Ratanabá é apresentada por seus proponentes como uma grande cidade ancestral localizada na Amazônia brasileira, especialmente associada a áreas do Mato Grosso. Segundo essa narrativa, imagens de satélite e levantamentos com lidar revelariam quadras simétricas, ruas largas e estruturas soterradas que indicariam um centro urbano monumental ainda não escavado. Essa história é promovida principalmente por conteúdos ligados ao grupo Daquila e ao pesquisador Urandir Fernandes. O ponto crucial é este: fora do próprio ecossistema que divulga Ratanabá, não existem publicações científicas independentes que confirmem a existência dessa cidade como descrita. Não há artigos revisados por pares apresentando dados brutos, metodologia detalhada, contexto arqueológico validado e confirmação por equipes externas. Isso não significa que seja impossível haver estruturas antigas naquela região. Significa apenas que, até agora, a alegação específica chamada Ratanabá não foi cientificamente comprovada. Mesmo assim, a narrativa ganhou força porque se apoia em algo verdadeiro. A Amazônia realmente esconde vestígios de urbanização antiga em escala muito maior do que se imaginava. O problema começa quando essa base real é misturada com afirmações extraordinárias que não resistem à verificação. Um exemplo claro é a alegação de que Ratanabá teria centenas de milhões de anos. Isso entra em choque direto com a ciência básica. Há centenas de milhões de anos não existiam humanos, nem qualquer espécie capaz de construir cidades. Quando esse tipo de número é usado, ele compromete toda a discussão séria e faz com que arqueólogos e pesquisadores descartem o assunto como pseudociência. E então chegamos ao ponto mais sensível e mais explorado: os crânios alongados. Existem vídeos e publicações na internet afirmando que foram encontrados crânios alongados na região amazônica associados a Ratanabá, descritos como não humanos, gigantes ou até ligados aos chamados Anunnaki, figuras da mitologia suméria frequentemente reinterpretadas como extraterrestres em teorias modernas. Essas imagens e relatos circulam principalmente nos canais ligados à mesma rede que promove a narrativa da cidade. Aqui, a objetividade é fundamental. Até o momento, não há publicação científica independente que confirme que esses crânios sejam de origem não humana. Não há laudos osteológicos completos, datação por carbono publicada, contexto estratigráfico documentado, análises genéticas revisadas por pares ou confirmação por instituições reconhecidas. Além disso, a própria arqueologia já conhece há séculos
práticas de deformação craniana intencional realizadas por diferentes culturas humanas ao redor do mundo, inclusive nas Américas. Crânios alongados por si só não indicam origem extraterrestre, espécie diferente ou gigantes. Sem análise técnica rigorosa, qualquer conclusão nesse sentido é especulação. Isso não impede que a história viralize. Pelo contrário, narrativas que envolvem cidades ocultas, segredos globais, civilizações proibidas e seres não humanos ativam curiosidade, medo e fascínio. Elas prosperam justamente na zona cinzenta entre uma descoberta real e uma promessa impossível de verificar. O risco disso é alto. Ao misturar ciência real com alegações sem prova, o debate se enfraquece. Descobertas arqueológicas legítimas acabam sendo tratadas como fantasia. A Amazônia antiga, que já é extraordinária por si só, passa a ser desacreditada por associação. A verdade é menos espetacular do que a lenda, mas muito mais poderosa. Não precisamos de Anunnaki para explicar cidades amazônicas. Não precisamos de tecnologia impossível para explicar engenharia de terra, canais e estradas elevadas. O que precisamos é continuar mapeando, escavando, publicando e revisando dados com rigor. A pergunta séria não é se Ratanabá é real como mito moderno. A pergunta séria é quantas cidades reais, humanas, complexas e esquecidas ainda permanecem invisíveis sob a floresta. Cada novo voo de lidar sugere que a resposta é muitas. E se um dia alguém quiser provar que Ratanabá existe exatamente como é descrita, o caminho é simples e inevitável. Dados abertos, escavações autorizadas, documentação técnica completa, datação independente, publicação científica e confirmação por outras equipes. Até lá, Ratanabá permanece como um fenômeno cultural poderoso, alimentado por descobertas reais, mas ainda não comprovado como cidade específica. Enquanto isso, a verdadeira revolução já está em curso. A Amazônia não era vazia. Nunca foi. E quanto mais olhamos para baixo da floresta, mais o passado insiste em reaparecer, não como lenda, mas como evidência.